Boa noite, pessoal. Beruchim, Rabaim, bem-vindos. Hazá e Laá. Acredito que vocês estejam me ouvindo. Então, por favor, como sempre peço, feedback, né, se vocês estão me ouvindo. Aqui no equipamento consta que o áudio está sendo captado. Então, mesmo assim, né, é bom que vocês, por favor, possam me dar um feedback aqui. Assim eu fico mais certo de que estou sendo ouvido por vocês, queridos amigos, companheiros, estudantes da Chokhmat Nestar Torá, da sabedoria oculta da Torá, também conhecida, chamada por nós, cabalistas, como Torá Nestar, a Torá escondida, ou Torá Neelam, também, né? Torá, mesmo Torá Neelam, através do Midrash Neelam também, que é o estudo do secreto, do oculto, né? Para tirarmos o véu, descortinarmos a sabedoria, né? E quebrarmos os dogmas, os paradigmas que por milênios nos escravizaram, a fim de que nós possamos nos reconectar conosco mesmo, com a nossa própria essência divina e com o todo. Muito bem. Então, deixa eu ver, pessoal, quem está por aqui. Né? Então, deixa eu falar com vocês aqui. Deixa eu dar uma boa noite para todos. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. É melhor eu olhar para cá mesmo, porque aqui o meu pescoço sempre dói, mas deixa eu tentar, vamos ver. Ok, então vamos lá. Olha, Cristiane Barroso, querida, Shalom Lekulam, Shalom, Shalom, Carlos Garcia, né? Está perguntando aqui já de início, né? Já uma tijolada. Né, qual a ligação das tábuas de esmeralda de Hermes Trismegisto com as tábuas de esmeralda dos 10 mandamentos? Na verdade, as tábuas, né, das 10 asserções eram de safira. Hermes é Enoque. Então, tem uma ligação aqui gigantesca, profunda e maravilhosa, né? Vocês devem estar ouvindo a chuva, né? Está uma chuva agradável aqui, maravilhosa, que torna o ambiente, inclusive, mais esotérico, mais místico, né? Para a gente bater um papo sobre esse assunto que vai ser paulada, né? Ok. Então, vamos lá. E continuando, então, o Chapit Carlos, boa noite, Lucas Speed, Miguel Rafael, Olavo Fonseca, muito bem, boa noite, o Alial Oliver, quem mais? Vamos ver aqui. A Rosemary Saboia, o Carlos Garcia, a Nova Criatura, Luciane Figurski, Silvonei Pereira, Elione Araújo, o Nodi, né, o Rubens, né, o Ruben, né, Alfa, o Crediton, o Carlos Roberto Nigri, está por aí também. Né, tem mais aqui. O Cristiano Pimentel, muito bem. O Robinson Silva, Bernardo Stan, a Edna Correia, Aquila Lacerda, Leonardo Macedo, Luciene Leão, Cristiano Barroso, já falei, o Sérgio Alves, o Daniel Nunes, o Júnior, a Maísa, quem mais? O Denilson, o Gilton, perdi, fui muito. O Gilson, e aí tem aqui, deixa eu ver mais, né? Olha, tem mais aqui, olha, tem muita gente, o Gilton, a Diva Pani, a Daisy Canelá, a Maria José, Mistarim, olá, Victor Monteiro, Tabaté, Silmara Mara, a Sara Sena, muito bem,
Fator, Yoga. E o José Fiel, nosso querido, também está por aí. O João Paulo, o Marcos Maurício, né? A Cristina Lemes. Olá, Cristina, olá, muito bem. Quem mais, né? Denilson, já falei, a Nadir, o Paulo da Meta. Deixa eu ver aqui mais. A dona Tiela, o Barão, o Bruno Rodrigues, o Marcel Bianco, o Isaac Souza, a Sandra Mendes, deixa eu ver quem mais aqui. Por enquanto, são esses. Então, peço para vocês compartilhem o link da nossa transmissão, cliquem no gostei, né? Lembrando que aqui tem o nosso superchat para aqueles que querem contribuir, né, para esse trabalho que nós fazemos aqui, de compartilhar a sabedoria. O Caio Felipe chegou agora também. E também tem aí, né, o Seja Membro, que você pode se tornar membro do canal e contribuir mensalmente, né? E aí tem os prêmios, né, que você vai receber pela contribuição mensal, né, ajuda ao canal. Muito bem. Então, vamos começar. Antes, um pouquinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei minei v'samim. A especiaria amplia a consciência. A especiaria prolonga a vida. Vai lá. Muito bem, queridos. Eu uso especiaria de canela, que eu mesmo faço, né? A canela eleva a consciência. É muito bom você usar canela antes do estudo, né? A Torá, da Kabbalah, você vai elevar a nefesh. Né? A canela, hebraico kinamon, vem do hebraico kan, que significa erguer, levantar, ascensionar. Muito bem. A Rosilane Paiva também chegou agora. A Raineusa, o Adnan, também acabaram de chegar. Muito bem-vindos. Olha, eu estava dando uma lidinha no meu livro aqui. Então, nós vamos começar. Opa, bati aqui. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Nós vamos começar. Né? Antes, eu quero até ler aqui a descrição do livro, que eu achei muito interessante a descrição do livro. Né? Isso vai nos ajudar um pouquinho, né? Inclusive, já vamos quebrar alguns dogmas aqui muito interessantes. Então, esse é o livro, um livro que eu gosto muito, chama-se A Pílula Vermelha. É antigo esse livro, foi publicado, eu acho que em 2003, se não me engano, deixa eu ver se foi mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso, 2003, pela Publifolha. Chama-se A Pílula Vermelha. Questões de ciência, filosofia e religião em Matrix. Aqui Matrix tem muito mais que isso, mas é claro que todas as análises que são feitas de qualquer coisa no Olam Hazé, que é este mundo, né, elas são feitas com base em dogmas, sejam eles científicos, sejam eles filosóficos, sejam eles religiosos. E, evidentemente, a maioria das pessoas não percebe, né, que é dogmática, né? Porque a pessoa mesmo, ela elege o dogma para si. Existe o dogma científico, né? Daquele cientista que acha que a ciência é a resposta para tudo. Existe o dogma filosófico, daquele que acha que a filosofia tem resposta para tudo. Existe o dogma religioso, do religioso que acha que a religião é a resposta para tudo, e assim por diante, né? Tudo isso entra dentro, né, de Matrix. O que é Matrix? Já de princípio, né? A Maya-trix, ou ilusão tripla. Né? Maya, do sânscrito, ilusão, trix, né? Também tripla. Tá? Ilusão física, psíquica e espiritual. Então, está aqui já de início, né, desvendando, né, o segredo, né, do nome Matrix. Tudo neste filme foi inspirado divinamente. Cada detalhe. Não tem nada no filme, absolutamente nada que se perca. Absolutamente nada. Né? Então, vamos falar sobre isso. Mas então eu vou ler aqui
a sinopse, né, aqui do nosso livro. Opa, querido Alessandro, muito obrigado pelo superchat de R$20, né? Não sei se mais para cima tem alguém, mas vou dar uma olhadinha. Então, que o sagrado abençoado seja ele, te faça prosperar 7 vezes mais. Então, aqui, fenômeno de público e de crítica. Filme Matrix, lançado em 1999, é sem dúvida um dos marcos da cinematografia contemporânea. Além de agradar aos fãs das artes marciais, dos efeitos especiais, arrebatou também estudiosos e cientistas, que passaram a debater questões filosóficas, tecnológicas, econômicas e religiosas presentes em cada cena. Seria possível transformar os seres humanos em produtos de energia, em produtores de energia? Você não sabe a tremenda verdade que está escondido nisso. Mas vamos falar sobre isso aqui. Não se assemelha a Cristo, o Neo, né? E aqui já tem um dogma, né? Que é a ideia do Cristo ser único na humanidade, né? Então vamos quebrar esse dogma. A teoria de Baudrillard sobre a ausência do real é desfigurada pelos irmãos Wachowski, agora irmãs, né? Não mais irmãos. O futuro da humanidade pode ser ameaçado pelo avanço da tecnologia? Essas e outras intrigantes perguntas são respondidas em A Pílula Vermelha, nesse livro aqui. Na verdade, quase respondidas. As questões de ciência, filosofia e religião em Matrix, coletânea de 14 ensaios que revela tudo o que você sempre quis saber. Quase tudo. Até sobre a possibilidade de vivermos agora ou no futuro em uma realidade ilusória controlada por máquinas. Eles não têm ideia do quão isso é verdadeiro. Cabe a você escolher a pílula vermelha e entrar e conhecer toda a verdade, ou a pílula azul, e continuar no mundo dos sonhos. Bom, vamos escolher então? O que vocês escolhem? A pílula vermelha ou a pílula azul? Se vocês escolherem a pílula azul, eu paro a transmissão agora. Né? E não vamos falar mais de Matrix. Né? Mas se vocês escolherem a pílula vermelha, nós vamos dar continuidade e vamos até onde for possível para explorarmos esse assunto. E se não conseguirmos explorar este assunto nesta live, vamos voltar numa segunda ou numa terceira parte para terminarmos de explorar e revelar todos os aspectos esotéricos de Matrix. O que vocês escolhem? A pílula azul ou a pílula vermelha? Respondam aqui. Enquanto vocês respondem, eu já vou dar início aqui. Paulo, muito obrigado pelo superchat, querido, né, de R$50. Que o sagrado abençoado seja ele, te faça prosperar 7 vezes mais. Muito bem. Todo mundo escolhendo a pílula vermelha. Gente, vocês têm certeza disso? Olha, pensa bem, né, porque depois não vai ter volta. Porque o que nós vamos fazer aqui vai criar uma fissura na consciência de vocês. Então, olha bem, né? Tem certeza que vocês querem a pílula vermelha? Eu vou respondendo aí, né? Todo mundo quer a vermelha. Gente do céu. Então tá. Vamos lá, gente? Prestem atenção, então. Vou pedir para vocês, como sempre eu peço, né? Evitar conversas paralelas, né? Conversas entre vocês, ok? Vocês podem conversar depois. Troquem WhatsApp, Telegram. Aí vocês podem bater assuntos sobre o que nós estamos discutindo aqui. Mas agora eu peço para vocês, né? Evitarem conversas paralelas, universos paralelos, né? Porque senão vocês vão se perder e o assunto é de extrema importância e precisa de muita atenção, né? Então vamos lá. O paradoxo da realidade em Matrix. Vou começar por aqui e eu quero que vocês vão imaginando. À medida que eu for narrando aqui, eu quero que vocês vão imaginando a situação, né? Que é muito interessante. Vamos lá. A questão do que é real tem sido um sustentáculo da ficção científica, quase desde os seus primórdios. James Gunn
renomado autor do gênero e historiador, explora o paradoxo da realidade na ficção científica. Primeiro, o mundo é uma ficção, é uma narrativa. Tá? Sefer HaYetzirah, o livro da formação, atribuído à autoria ao nosso querido Abraham Avinu, ao patriarca Abraham. Diz que o divino criou o universo, né? Com 3 sipurim, né? E a palavra sipurim tem raiz na palavra sapar, que é contar, narrar. Então, vamos lá. Ok. James Gunn, citado aqui, para quem não conhece, é o diretor de Guardiões da Galáxia. E vocês viram que baita filme. Guardiões da Galáxia, certo? Então, é esse cara aqui. Vamos lá. Olha. Aijon Taik acorda em 2039 e se vê numa sociedade aparentemente utópica. As pessoas parecem felizes, com todas as necessidades satisfeitas. Todavia, quanto mais Taik conhece esta realidade futura, mais ele a acha perturbadora. As pessoas dependem de drogas para atender a cada uma de suas necessidades. Felicidade, diversão e satisfação pessoal são garantidas com drogas psicoquímicas que distorcem a percepção humana. Taik está decidido a evitar a artificialidade das drogas, mas acaba percebendo que elas se encontram em toda parte. São inevitáveis. Ao escapar, enfim, da influência das drogas, ele descobre a deplorável realidade. Cada aspecto da realidade é gerado pelas drogas, porque a verdade é terrível demais para se suportar. Viajantes patinham descalços na neve, convictos de que dirigem os carros mais modernos. Embora deformadas e aleijadas, efeito colateral das drogas, as pessoas se convencem com as drogas de que são sadias. Afinal, ao confrontar o títere que comanda este inferno, Taik ouve: mantemos esta civilização narcotizada, porque, do contrário, ela não sobreviveria. É por isso que não se deve perturbar a letargia dela. Bom, aqui já, né, nós não estamos numa realidade muito diferente dessa narrativa. Porque, basicamente, tudo nesta nossa realidade agora é controlado por drogas. Né? Se vocês pararem para pensar. Ok. Mas vamos, então, continuar a nossa viagem, né, pela Matrix, né, após tomarmos a pílula vermelha, e explorarmos. E a pergunta é: o mundo é real? A realidade na qual nós vivemos é a verdadeira realidade? Ou seria, de fato, o mundo uma ilusão? Nós estaríamos aqui, agora, realmente, ou estaríamos em outro lugar? Eu quero que vocês pensem nisso. Né? Enquanto vocês pensam nisso, eu vou ler aqui um trecho do Sefer HaZohar Kadosh, o livro do esplendor, o livro selado, né, de Daniel, que foi descoberto pelo Rabi Shimon Bar Yochai. Né? O Rabi Shimon Bar Yochai, né, para quem não sabe, ele foi um dos discípulos de Yeshua, Jesus, que era chamado Simão Bar Alfeu, né, ou Ralfai, que mais tarde teve seu nome mudado para Bar Yochai, quer dizer, filho do Deus vivo. Tá? Tem um segredo aqui que foi ocultado por muito tempo. Nós vamos tratar disso numa live no futuro. Vou transmitir aqui junto com o professor Ricardo, né, para falar desse assunto. Mas então vamos aqui, um trecho do Zohar, na qual o Rabi Shimon Bar Yochai estava fazendo uma revelação dos 7 Sheva Rei Halot, dos 7 palácios celestiais.
Cada um dos palácios e suas características, os anjos que dominam sobre esses palácios e os servem, né? E o tipo de alma que entra em cada um desses 7 palácios celestiais. Mas no final desta exposição toda, desta revelação, né, o Rabi Shimon Bar Yochai surpreende a todos os seus discípulos, declarando, né, essa é a narrativa que nós encontramos no Zohar. E o mestre estendeu as suas mãos, implorando aos seus fiéis seguidores, e exclamou: agora, ponderai bem a respeito de tudo que vos revelei neste dia. Sabei que nenhum desses palácios celestes são luz, nem são espíritos, nem são almas, nem são qualquer forma que possa ser aprendida por nenhum dos sentidos. Sabei que os palácios são pensamentos vistos através de cortinas. Tirai o pensamento, e o palácio se transforma em nada que a mente possa agarrar ou a imaginação representar. E sabei, finalmente, que todos os mistérios da fé, todos, ele não fala alguns, se apoiam nesta doutrina, neste ensinamento, que tudo que existe no mundo superior é a luz do pensamento, o infinito. Levantai a cortina e o imaterial, e toda a matéria parece imaterial. A cortina material torna-se ainda mais espiritual e sublime. E à medida que cada sucessão somos transportados a planos sempre mais altos e sublimes, até que o Altíssimo é alcançado. Isso foi revelado pelo Rabi Shimon Bar Yochai há 2000 anos. Nos ensinamentos para a Hidra Rabá, a grande assembleia, e a Hidra Zuta, a pequena assembleia, que às vezes era formada, a Hidra Rabá, por 10 mestres, né? E a pequena, às vezes, por 6. Depende. O que o nosso mestre estava dizendo? Nada é real. Nada. Absolutamente nada é real. Nem céu, nem inferno. Tudo é o segredo do pensamento, visto através de cortina. Quer entender isso aqui? Eu vou te ajudar, tá? Muito bem. Quando você vai ao cinema, né, o que acontece? Né? Para que você possa ver o filme é projetado numa tela. Porque se não tiver a tela, você não pode ver o filme. A mesma coisa funciona aqui no nosso mundo. Sem a tela de projeção, nós não poderíamos ver nada, nem projetar absolutamente nada. E qual é o segredo desse ensinamento todo? O Rabi Shimon Bar Yochai fala aqui. É o pensamento. O segredo é o pensamento. E tudo, absolutamente tudo no mundo físico é o segredo do pensamento. Tudo é criado pelo pensamento. E quer saber qual é o nome do pensamento? Esse pensamento, essa ferramenta, né, que nos dá a habilidade de projetarmos, né, todo o mundo físico, o construto, e nos projetarmos para dentro dele. O nome desta ferramenta é Elohim. Elohim é o segredo do pensamento. Por isso, na Torá Bereshit, que nós chamamos Gênesis, né? Já no primeiro verso diz o quê? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que foi traduzido, né, para, no princípio, né, Deus criou os céus e a terra. Bom, para começar, no princípio, criou Elohim, está escrito Bereshit bara, não está escrito Bereshit Elohim bara, mas Bereshit bara Elohim, significa, no princípio criou Elohim, ou seja, o pensamento.
E através do pensamento, céus e terra foram criados. Ok. Vamos lá, gente. Olha, a coisa vai ficar mais profunda, né? Certo? Então vamos lá, né? Continuando. Vamos passar aqui para o nosso livro, né? Eu quero até mostrar a nova capa do livro para vocês. Está aqui. Aliás, espera aí. Eu vou projetar para vocês aí na tela, que não projetei ainda, mas vou projetar aqui para vocês. Vamos lá. Ok. Acho que vai aparecer aí para vocês agora, né? Esta é a nova capa do nosso livro, que vocês vão ver aí agora, né? Eu quero lembrar para vocês que tem um robô aqui, né? E o robô, ele é programado e às vezes ele exclui uma mensagem ou outra porque ele entende, né? De acordo com a programação dele ali. Mas não sou eu que faço isso não, tá, gente? É o robô aqui, tá? É a inteligência artificial do Google. Então tá. Vocês estão vendo aí, né? A nova capa do meu livro, né? O Tenebroso Segredo de Matrix. Certo? Essa é a nova capa. O que vocês estão presenciando aqui, o que vocês estão assistindo, é um segredo que esteve oculto, né, desde o princípio de todas as coisas. Né? Agora está sendo descortinado, revelado. Muito bem. Viram aí a capa, né, a nova capa do nosso livro? Aliás, tem um versículo, né, falando, né, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Um Terrilim 82, eu acho, verso 6, que diz: Ani amarti Elohim atem Benei Eliom kulechem. Eu acho que é isso. Eu vos digo, vocês são Elohim. Quem é Elohim? Está escrito no Salmo. Vocês são Elohim, filhos do Altíssimo, todos vocês. Está escrito no Terrilim 82, 6. Se não me falha a memória. Ok, vamos continuar então. Né? Vamos aqui. Então, para poder para poder irmos, né? Vocês vão ver aí, né? O Isaac está fazendo uma pergunta aqui, que é a pergunta que eu fiz 24 anos atrás. Vamos chegar lá. Este livro foi projetado para alterar a sua consciência. Cuidado! Se você deseja permanecer na ilusão da Matrix, ponha-o de lado e não o leia. Vamos lá. Vamos pôr o Árvore da Vida. Vai aparecer aí para vocês. Vamos lá. Tem umas meditações aqui no começo do livro. Várias meditações. Depois tem uma dedicatória aqui um prólogo do meu amigo, Abraham Cook. Né? E essa parte aqui eu vou pular porque nós vamos fazer parte que vai chamar simulacrum. A realidade é uma ilusão. Que é a continuação, vai ser a continuação desta live que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, a próxima live vai se chamar Simulacrum. A realidade é uma ilusão. O Cleiton está perguntando como adquirir o livro. Depois eu vou colocar o link aqui, Cleiton. Mas primeiro eu vou trocar a capa, né? A capa está sendo terminada pelo artista gráfico. Assim que ela ficar pronta, eu já vou mudar a capa. E aí já vou disponibilizar o link para compra, tá? Então tá. Primeiro tópico. O que é a Matrix? Isso aqui nós tiramos do filme, tá, gente? Mas vamos lembrar porque é muito
profundo e interessante isso daqui. É tudo em torno de você. Mesmo aqui nesta sala em que você está sentado lendo isto, você pode vê-la quando você olha para fora pela janela, ou quando você liga a sua TV. Você pode senti-la quando você vai trabalhar, quando você vai à igreja, quando você paga os seus impostos. Isso aqui é uma parte que pouquíssima gente entendeu até hoje, né? Ela é o véu, lembra Rabi Shimon falando lá, né? A cortina do véu, que foi colocado sobre os seus olhos para que você não veja a verdade. Você já teve um sonho que parecia ser real? Como você saberia que você acordou realmente desse sonho? Você sabe a diferença entre o real, entre o que é real e o que é sonho? Como você define o que é real? Acredite no que você quiser acreditar. A verdade te encontrará quando você estiver pronto. Não tente entortar a colher. Isso é impossível. Em vez disso, tente somente ver a verdade. A colher não existe. Então, você verá que não é a colher que se dobra, é você mesmo. Pensamento. Muito bem. A Matrix é controle. Você vai entender já isso aqui. É um sistema biometafísico. A maioria dos povos não está pronta para deixarem a Matrix. O sistema é construído com regras para todos aqueles que vivem dentro dele. São dependentes do sistema e lutarão para mantê-lo e protegê-lo. A mente tem problemas para esquecer. Então, enquanto a Matrix existir, a raça humana nunca será livre. E o que é a raça humana? São as centelhas de almas de Adão que foram fragmentadas no princípio. Vocês vão entender isso, né? Somente alguns de nós vivos, fora da Matrix, somente alguns de nós queremos que sua mente seja livre. E quando a gente fala isso daqui, muita gente pensa que sair da Matrix é me libertei da religião, sou livre, estou fora da Matrix. Não, você enganou você mesmo. Me libertei da política, estou livre da Matrix. Não, você enganou você mesmo. Muita gente pensa que sair da Matrix é deixar qualquer tipo de sistema que existe dentro deste mundo e que serve como controle. Não é, gente. Se você pensava assim, está na hora de mudar o pensamento. Então, continuando, né? Somente alguns de nós, vivos fora da Matrix, somente alguns de nós queremos que sua mente seja livre. Mas eu só posso mostrar-lhes a porta. Você é quem tem que atravessá-la. Deixe o medo. Deixe a dúvida, a descrença. Liberte a sua mente. Ande através da porta em um mundo sem controle, sem regras, sem nenhum limite, onde tudo é possível. Mas compreenda, há uma diferença entre conhecer o caminho e andar nele. A escolha é sua. Bom, quem assistiu Matrix, né, no original em inglês, legendado, e quem é versado em inglês, né, notou que quando Morpheus fala isso daqui, né, ele usa a palavra path para caminho. Não a palavra, por exemplo, road, caminho, ou way, no inglês, mas path, que significa caminho espiritual. Tá? Muito bem. Então, Morpheus basicamente estava falando de espiritualidade ali. Vocês vão entender isso. Não pense que você é. Saiba que você é. A Matrix é uma dimensão abaixo desta realidade que esconde a verdade, com a intenção de convencer aqueles que escraviza, manipulando inteligentemente pelo controle de alguns, milhões de pessoas, milhões de povos em todo o mundo. Isso tem acontecido por séculos. Não há nada novo sob o sol. Somente agora, a partir do ano 2000, é que alguns começaram a ver. Se você achar isso engraçado, é porque você comprou as suas mentiras. Você foi assimilado por ela. The Matrix has you. A Matrix te achou. Você vive dentro da Matrix e você é feliz vivendo sobre as suas hipnoses coletivas, sendo condicionado. Você está satisfeito em ver os povos que você não conhece, mesmo pessoalmente, dizendo-lhes
o que fazer, como viver a sua vida, o que pensar, no que acreditar. Você quer exemplos de controle hoje? Religião, governo, televisão e jornais. Talvez você nunca se importou realmente em examinar a você mesmo. E para fazer análise do controle sobre sua vida, você raramente questionou aquilo que te mandam fazer. E mesmo assim, você faz. Você se sente confortável. Você não conhece nenhum outro caminho. E é por isso você tem um medo assustador de qualquer outra coisa que lhe for apresentada. Deixe tudo isto ir. Moisés disse: Faraó, deixe o meu povo ir. Adicionalmente, você aprecia a tradição porque ela lhe dá identidade. E quem assistiu a live da semana passada vai entender esse dito aqui. Né? Muito bem. Permaneça da maneira que você é. Não mude. Por que você deveria? Talvez você conheça a verdade, mas você prefere ficar cego e silencioso. Você pensa que você venceu para a fama, o dinheiro e a glória, mas isto está dentro do roteiro. A menos que você elimine o pão da vergonha, que vocês ainda não sabem o que é, e seja a causa da sua própria felicidade. As pessoas acreditam, né, que se tornar qualquer coisa dentro desse mundo aqui foi uma escolha. Isso estava escrito no roteiro, amigo. Né? E, de fato, se não há escolha, não há livre-arbítrio. Como poderia haver livre-arbítrio se não há opção de escolha? Preste bem atenção. Talvez você saiba a verdade, mas você não sabe como sair da Matrix. Você tem o medo de escolher por causa das consequências. Decida. Torne-se livre e poderoso de uma maneira que você nem pode imaginar. Ou permaneça na Matrix. Viva com suas consequências. Está aqui a verdade. Religião. Esta é a maior manipulação sobre a Terra. A religião foi criada pela Matrix. É mantida pelos vários grupos de pessoas possuídas pelas escórias, vocês vão descobrir o que é, identificadas por vestimentas específicas, que defendem o sistema, dizendo-lhe como viver a sua vida. Montam seus sermões, utilizando de livros antigos, mas manipulando a verdade dentro desses escritos. Lembre-se, há uma diferença entre conhecer o caminho e andar pelo caminho. Você sabe quantas vezes a Bíblia foi copiada e reescrita? Quantas vezes ela foi editada e quantas passagens removidas para mantê-lo escondido da verdade? A Torá nunca foi reescrita, mas escreveu-se para este dia, para estes dias e para esta época. E ela contém o código para te libertar da Matrix. E eu não estou falando das traduções da Torá. Eu estou falando do texto original hebraico. Quando um homem poderoso, com carisma, fala, os povos o escutam e o seguem cegamente. Onde está Jim Swaggart? Não sei quem lembra dele, quem conheceu, né? Aquele telepastor americano dos anos 80 e 90. Que enganou milhões de pessoas. Onde está Jim Jones? Né? Que foi outro exemplo. Né? Que matou mais de 900 pessoas. Né? Lá no culto da seita, né? Aqui na Nova Guiné. David Koresh e muitos outros mais. Escute seu coração. Siga seus sentimentos e ande em seu próprio trajeto. Você necessita de adorar estátuas e símbolos? Você necessita de uma estrutura sintética para conectá-lo com o infinito? Como que você supõe que estes homens e essas organizações tornaram-se tão poderosas? Estes tipos de homens e seus grupos usam seus encantos e presentes para seduzi-lo. Então, ameaçam-no com punição de que se você recusar viver por suas regras, ou se você duvidar, esses grupos mandam mesmo que alguns de vocês se vistam de uma determinada maneira, se você quiser prosperar. Agora, né, a moda são os coach, né? Coach disso, coach daquilo, coach da prosperidade, né? Sistema Gabrovoi, o segredo e uma série de outras coisas que são colocadas diante da pessoa e a pessoa se encanta com aquilo e é enganada. A verdade não está em nada disso.
né? Ok. Continuando, né? Não estou dizendo que não existam coaches bem intencionados, tá? Ok. Calma. Não friemos cânico, né? O universo não julga nem condena o homem. Tudo na criação é energia. A energia não pode morrer, né? Pode somente se transformar. Há dois tipos de energia, positiva e negativa. A Matrix se alimenta da energia negativa. Estes homens se alimentam do seu medo. Os temas que eles compuseram e você põe em seu coração, em sua vida diária, e você acredita neles. Pastores, vigários, rabinos ortodoxos, ou outros mais, né? Doutores de bruxaria, mulás, homens da medicina, líderes do culto, todos manipulam seus medos criados em você. E se você recusar, será queimado na estaca, né? Ou no fogo do inferno, por escutar a sua própria alma. O diabo é uma criação sintética para controlar sua mente pelo medo. Satã é um símbolo de energia negativa, uma força de destruição em potencial que está dentro de você mesmo, né? Com os seus pensamentos, você pode dar vida a ele ou matá-lo. Satã é o ego. Você tem um presente que lhe foi dado, que jamais poderá ser removido. Uma sensação de livre-arbítrio. Não é hora de você começar a usá-lo realmente? E veja bem, nós estamos falando uma sensação de livre-arbítrio. Não a totalidade dele. Pense sobre isso. Se você procurar a verdade, vai encontrar a Kabbalah, o budismo, o Vedanta. Olhe além daquilo que seus olhos podem ver. Então, você vai reconhecer que o mundo ao seu redor, em torno de nós, é uma ilusão, que é o que a Matrix é. O sistema não poderá te dar alegria, né? A alegria é uma conexão no âmbito da alma. A palavra para mandamento, em hebraico, é mitzvah, que significa conexão. Vem do hebraico tzvah, que é conexão. Quando você realiza um preceito da Torá, você faz uma conexão da sua alma com o todo do Criador. Política. Você está sendo constantemente vigiado. Há um governo oculto, nós vamos explicar isso, né? Aqui entre parênteses, as clipotes, né? Por trás de todos os governos do mundo. Menos Israel, entenda, né? O que eu estou falando aqui. Não estou falando Israel Estado político. Estou falando Israel consciência espiritual. Por isso, todo mundo quer Jerusalém, que não é também a cidade que eu estou falando. Você já ouviu falar nos Illuminati? O controle eletrônico da mente é muito real. Esta informação risca somente a superfície, né? Alguns de nós somos bravos, corajosos e sábios bastante, né, para viver fora da Matrix. Nós viemos de um lugar do poder do amor, da força, da honra, o espiritual e o metafísico. Não há nenhuma necessidade para querer o selo de aprovação da sociedade. Não há nenhum medo. Imagine a vida sem medo. Você pode? Ein Beit Gimel, Yud Tav Sad. Tem um segredo profundo aqui nessa primeira sequência do Anabecoa. Liberte a sua mente. Ok. Essa é só a introdução, tá? Olha, o pessoal tá aqui, né? Olha só. A turma tá tentando entender. Vocês vão entender já já. Nós vamos dar continuidade aqui e vai ser descortinado o que a Matrix é. O mundo das máquinas existe realmente? Lembre-se da pergunta que eu fiz. Você acredita que é aqui que você está agora, sentado aí na sua cadeira, de frente para o computador, né? Olhando, né? Esse, né, hebreu, né? Sentado aqui do outro lado? Ok. Vamos lá. Aqui, a partir desse ponto aqui, eu chamo de simulacro 7. E é aqui que as coisas vão se descortinar para vocês. Tá? Isso vai dar uma explosão na mente de vocês. Eu quero que vocês se preparem agora para isso. Tá?
Olha, tem muita gente perguntando, tal. Nem dá para me ler agora, né? Porque eu preciso dar continuidade aqui. Mas eu prometo que vou ler, e aí, né? Nós falamos, né, sobre isso. Ok. Eu sei que tem gente que já está julgando a questão aqui, sem conhecer o todo. Tá? Então vamos lá. Então eu peço para vocês, calma. Respirem. Né? Tentem quebrar os vossos próprios dogmas. Que vocês já estão julgando a coisa sem ter ouvido tudo. Vocês estão supondo. E isto é o pensamento sendo projetado e criando dentro da ilusão. Então, calma, calma, calma. Não friemos cânico. Então, vamos lá, olha. Está escrito, né, no Terrilim 126, no verso 2, né? Shira Maalot, Beshuv Adonai et Shivat Sion, Hayenu, que Rolemim. Traduzindo, um cântico de ascensão. Presta atenção. Quando o sagrado nome, o Idurre Vavire, nos fizer retornar a Zion, a nós, seus exilados, nos parecerá termos estado sonhando. Isso está escrito no Salmo. Vou ler de novo aqui. Shira Maalot, né? Beshuv Adonai et Shivat, Sion, Hayenu que Rolemim, né? Ou um cântico de ascensão, de subida. Quando o sagrado nome nos fizer retornar a Sião, ou a Zion, como é citado no filme Matrix. Ou vocês achavam que Zion foi escolhida à toa, né? Lá, não, né? A nós, seus exilados, nos parecerá termos estado sonhando. Você acredita que você está acordado agora? Você acredita que você está acordado agora? Na verdade, né, esse nível é um fiozinho do despertar. Mas nós não estamos acordados agora. Calma. Trecho do filme O 13º Andar. Ashton, o que você fez com o mundo? Douglas Hall, Desliguei. Vamos lá. Em meados de 1998, 2 anos após o início do meu primeiro despertar, eu fui atingido por uma sombria sensação de que o mundo não era real. E durante muitos dias eu me descobri lutando com os meus pensamentos e meu interior dizendo, não é real. Não pode ser real. Na verdade, foi uma sensação que me acompanhou por toda a vida. E na minha adolescência, né, eu sentia isso muito forte. E eu sempre me questionava, mas nesta época aqui, a coisa ficou muito poderosa. Né? E isso te traz muito sofrimento. Porque você não tinha como responder esta questão. Se o mundo era real ou não. Então isso produzia um sofrimento enorme. Porque junto com a questão, né, e o sofrimento vinha o desejo profundo de libertação. Né? Ok. Certa noite, com os pensamentos conturbados, com esta sensação sombria e crescente de que nada era real e de que tudo era uma ilusão, saí para caminhar e fui a uma locadora de vídeos chamada Simultâneo, que ficava na rua 7 de setembro, 236, em Suzano. Lá, encontrei entre as inúmeras VHS, naquela época, dispostas nas muitas prateleiras que preenchiam a sala, um filme chamado Cidade das Sombras. Puxa, esqueci de pegar ali, para mostrar para vocês. Dark City. Aluguei e fui para casa assisti-lo. O filme aumentou a minha inquietação interior e tornou mais forte e mais sombria a sensação de que o mundo é uma ilusão. Está aqui uma cena do filme. Né? Opa!
Tá aqui uma cena do filme, Cidade das Sombras. É um filme de 1998, esse filme. Tá? Então, vamos lá, continuando. Olha, esta obra cinematográfica trata do mundo manipulado pelas forças sombrias das clipotes. Vocês vão entender o que são as clipotes já já, tá? Guarda bem esse nome, clipote. Onde o simulacro é alterado cada noite, sempre à meia-noite. Durante uma dessas manipulações, um homem chamado John Murdoch desperta e começa a perceber a ilusão. E ele tem algo na mente, uma imagem recorrente onde ele vê, escrita em um outdoor, a palavra Shell Beat, do inglês Praia da Concha, uma alusão às clipote. E é neste local que ele vai descobrir a verdade sobre o simulacro. Tá aí a imagem que aparece no filme, né, que o John Murdoch sempre vê essa imagem, né? Shell Beach, né? Praia da Concha, tá? A palavra concha, no hebraico, clipá, tá? Concha. E vocês vão entender o profundo significado e mistério disso. Olha, o filme tem uma ligação com Matrix, pois uma série de peças do set de filmagem, incluindo as utilizadas para a perseguição no telhado, no início do filme Matrix, né, foram vendidas para a produção de Matrix 1999, no final das filmagens desse filme chamado Cidade das Sombras, que foi dirigido pelo Alex Proyas, o mesmo diretor de O Corvo, né, que tem aquela empresa cinematográfica chamada Mystery Clock, Mistério do Relógio. Muito bem. Olha, aqui no nosso rodapé tem uma explicação, né? Tá aqui, ó. O que é clipote, né? Literalmente cascas, conchas, singular clipá. São a representação das malignas ou impuras forças espirituais, os polos opostos da Santa Sefirote da Árvore da Vida. Este reino do mal também é denominado Sitra Ahara, o outro lado, oposto à santidade. É um universo obscuro invertido que se formou com a queda do Adão primordial. Aí vocês vão entender. Este universo invertido, obscuro, é chamado Adão Belial. Adão Belial, ou Adão vazio, feito de conchas. Vamos lá. Olha, uma fala do filme, né? Cidade das Sombras. Eu acho que o dia não existe aqui. Quando foi a última vez que você se lembra de tê-lo visto? Eu não estou falando sobre uma lembrança de infância distante e meio esquecida. Quero dizer, como ontem, semana passada. Você consegue uma única memória? Você não pode, pode? Eu não acho que o sol exista neste lugar, porque eu fiquei por horas e horas, e a noite nunca termina aqui. John Murdoch em Dark City, Cidade das Sombras. Quero fazer uma pergunta para vocês, né? O que vocês comeram 13 dias atrás? Volto a falar, calma, gente. Prestem atenção. Não fiquem tentando supor. Não, vocês vão se perder, né? Mas calma. Calma que a gente vai chegar lá. Né? E vamos explicar tudo direitinho. Aí vocês vão compreender. Ok? Tentem, né, permitir, né, que haja uma abertura na mente de vocês para que a luz seja revelada. Olha, então vamos lá. Essa é uma declaração da alma quando ela desperta no mundo das clipotes. E tudo que ela encontra é escuridão, pois a luz não existe lá. Uma fissura no âmago da Matrix. Olha, vamos lá. Em 1999, 2 filmes profundamente esotéricos e espirituais foram lançados e trouxeram uma revelação iminente e produziram um golpe no Satã, que é o ego, né? Causando uma fissura através da qual as centenas de almas escravizadas nas clipotes começaram a ver a luz da libertação. O primeiro filme foi The 13th Floor, o 13º andar. Foi o primeiro que eu vi depois de Cidade das Sombras. Tá? Que foi lançado em 16 de abril de 1999. 30 de Nissan de 5.758.
na Dinamarca. O outro foi Matrix, lançado em 31 de março, 15 de Nissan. Muito importante essa data, de 5.758, no ZEUA. O lançamento desses filmes foi um golpe das 10 pragas sobre o Egito, dando início à libertação das centelhas de alma presas dentro dos órgãos do Adão Belial. Olha, primeiro, né, aqui, né, o primeiro filme, eu vou explicar aqui, ó. Eles dizem, a ignorância é uma bênção. Pela primeira vez na minha vida, eu aceito isto. Eu queria nunca ter descoberto a terrível verdade. Eu sei agora. Uma vez que eles descobrirem, tentarão me silenciar. E é por isso que eu tenho que escrever tudo isto para você nesta carta. Você foi o único, você é o único a quem eu posso dizer isso. O único que poderia possivelmente compreender. Boa sorte, meu amigo. Renan Fuller, em O 13º Andar. Muito bem, ó. O dia 30 de Nissan, o dia no qual, né, a premiere do 13º Andar aconteceu, é o dia do aniversário do falecimento ou do ocultamento da alma do Rabino Haim Vital, o autor do Sha'ar Gilgulim. Esse livro aqui, ó. Sha'ar Gilgulim, O Portão das Reencarnações. E foi lendo este livro que eu penetrei todo o segredo de Matrix. Vocês vão descobrir aqui, junto comigo. Né? Onde os segredos sobre a Matrix estão codificados. E o dia 15 de Nissan, no qual a premiere de Matrix foi realizada, é o dia do Festival de Pessa, que é o dia da libertação do cativeiro. Não foi acaso, foi providência divina. Estes filmes são um código para revelar a verdade. Na década passada, eu costumava lecionar os mistérios da sabedoria sobre o nosso simulacro, né? Usando os filmes 13º Andar e Matrix. E estas aulas costumavam fazer os alunos desistirem de estudar a Derech Nestar, a Kabbalah. Né? Durante mais de 10 anos, este foi o ponto central de todas as exposições místicas lecionadas em quase todas as aulas. O mundo é um simulacro. Paraíso e inferno são pensamentos vistos através de cortinas. E toda a criação está apoiada nesta doutrina, conforme está escrito no Zohar. Né? Há quase 500 anos, o Rabino Haim Vital completou esta maravilhosa revelação. Ele escreveu, prestem atenção, gente. Já que Adão pecou, e como ele era a criação sagrada do Santíssimo, bendito seja ele, Adão não podia ser contaminado com as clipote, as cascas, as conchas, e a morte, ambas cascas do mal. Portanto, outro ser igual a ele apareceu. Trata-se do Adão das trevas, conhecido como Adão Belial. Agora que vocês vão começar a entender o negócio. Sha'ar Gilgulim, Akademá, Introdução 15. Vocês têm a imagem da árvore da vida na mente de vocês? Deixa eu colocar aqui. Olha. Tree of Life, Kabbalah. Vamos lá. Deixa eu achar a imagem aqui pra gente. Para vocês poderem compreender o princípio disso tudo. Ok. Muito bem. Olha. Tem aí a imagem da árvore da vida. Ok? Então você tem aí as esferas, as emanações, né? A palavra Sefirah significa emanação. Né? Então você tem lá Keter, Hormah e Binah, que é a tríade superior da árvore da vida, né? Que é chamada de Ari Rampim, o rosto ou a face estendida do Criador, de Deus. Né? Depois você tem as 6 esferas seguintes, né? Hesed, Gefurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, que recebem o nome de Adam, Arishon, o Adão primordial. Ou, né, Zahar, o macho. E a última esfera é Malhut, chamada de a fêmea,
ou pelo nome código Eva. Ok? O que aconteceu no princípio? Né? Quando Adão comeu do fruto da árvore da penetração no bem e do mal, da Etz Da'at Tov Ve'Ra, né? Que ficava lá em cima, entre, né, embaixo da tríade superior ali, né? Que é chamado mundo da dualidade. Né? Porque a consciência de Adão era única, e ligada com o todo, e não havia separação. Mas quando ele comeu do fruto da árvore da penetração, ele entrou no mundo do dual, da dualidade. E este é o pecado. E o que aconteceu? No momento que isso aconteceu, né, as centelhas de alma que formavam o corpo de Adão, né, porque Adão era formado de todas as almas que agora, né, preenchem a humanidade toda. Então, as centelhas de alma de Adão, da cintura para baixo, foram fragmentadas, se quebraram, estilhaçaram em centelhas. E essas centelhas caíram para dentro do universo que se formou, chamado Adão Belial, né? O Adão vazio. E as conchas, as sefirotes do Adão, porque ele é uma imagem paralela, exatamente igual à do Adão, só que invertida, de ponta cabeça, tá? As esferas do Adão Belial, que são as conchas, né? Que são as cascas, as clipote, receberam os fragmentos de alma e aprisionaram esses fragmentos de alma, porque para que o Adão Belial se mantenha existindo, ele precisa se alimentar da luz das almas. Vocês vão entender como o Matrix é profundo, gente. Vocês não têm ideia, vocês não tinham ideia até hoje. Eu sei que tem muita gente tentando supor muita coisa aqui, né? Mas porque não conhecia esses segredos que eu estou revelando aqui agora. Depois que você ouvir todos eles, você vai começar a pensar com um pensamento mais completo, tá? Tá ok, então tá aí, né? Vamos voltar lá no livro. Olha, deixa eu voltar aí no livro para vocês, né? Cadê o livro? Muito bem. Vou ler de novo essa parte aqui para nós, né? Já estou falando há 1 hora. Vamos ver até onde nós podemos ir, né? Se não der para terminar, vamos voltar, né? E terminar. O Fernando está perguntando aqui, quem criou esse Adão Belial? Foi Hashem? Não, querido. Eu expliquei já aqui, né? Ele se criou por causa do pecado, como consequência do pecado. Tá? Foi assim. E assim ele pôde receber as centelhas de almas que se fragmentaram. Ok? O Zohar explica isso também. Está no Zohar isso. Tá? Olha, de novo, né? Já que Adão pecou, e como ele era uma criação sagrada do Santíssimo, bendito seja ele, Adão não podia ser contaminado com as clipotes e as cascas do mal. Portanto, outro ser igual a ele apareceu. Trata-se do Adão das trevas, conhecido como Adão Belial, Shara Gilgulim, Akadma 15. No momento que o Adão Belial surgiu e as centelhas de alma caíram para dentro, né, dele, que também é chamado pelo nome código Poço das Almas, inclusive é citado em Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, esse segredo, tá? Almas obscuras também surgiram junto com Adão Belial, almas das trevas, se formaram junto. Essas almas são chamadas escória, tá? E as centelhas de alma luminosas, que são chamados de fragmentos da santidade, caíram lá para dentro e se misturaram com a escória. Vamos lá. Olha, Adão era o templo sagrado no qual as centelhas de almas habitavam. E o Adão Belial, o universo negativo, o mundo invertido que se criou em razão do pecado. Este universo é chamado Sitra Ahara, o outro lado, ou o lado sombrio, ou o lado negativo da força. Continua o Rabi Haim Vital. Por causa do pecado de Adão,
todas as centelhas de almas que constituíam o seu corpo metafísico passaram para o outro lado, criando uma imagem paralela de Adão no sistema impuro, chamado Adão Belial. Aos poucos, as almas foram se corrigindo e passando para o seu lugar original no corpo do Adão celestial, restando apenas as almas nos pés do Adão das trevas, Malhut da árvore das clipotes. E, portanto, as centelhas aprisionadas nos pés do Adão das trevas são o último grupo. Então, será somente quando as almas nos pés das clipotes retornarem à sua posição nos pés de Adão, que é o Messias, como o Rabino Haim Vital, como o Arizal nos ensinou. Adão é o grande Messias, tá? E tá aí o segredo de Adão, né? Porque Adão é escrito com Aleph, Dalet, Mem, Sofit, né? Adão, Davi, Mashiach. Ok? Chega lá, vamos chegar lá, né? Então, é somente assim, quando o mundo todo despertar, né, que o Messias aparecerá. Por isso foi escrito: e naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 14. O Monte das Oliveiras é Malhut de Adam Arishon, que são os seus pés. É tudo uma alusão esotérica, gente. Tá? Muito bem. Cristo, o Messias aqui, não é uma referência a Yeshua, Jesus. Presta atenção nisso. Mas refere-se ao corpo adâmico regenerado, à sua forma inicial iluminada, e por isso foi que também Paulo, o apóstolo, disse: porque assim como a morte veio através de Adão, também a ressurreição dos mortos virá através de Adão. 1 Coríntios 15, 21. Estão entendendo agora, gente? Né? Estão entendendo? Estão começando a entender? Olha só, as traduções da Bíblia foram feitas de maneira a iludir você. Tá? Eu fiz essa tradução aqui, para você poder entender melhor. Né? Porque assim, como a morte, que é o nome código das clipotes, veio através de Adão. O que é a morte? O Adão invertido, o Adão Belial. Né? Também a ressurreição dos mortos virá através de Adão. Né? Olha só. Muito bem. Notem que sublinhei o termo Adão, né? Que se encontra no verso original traduzido do hebraico. Adão é o segredo do Bereshit, do Gênesis, cujos versículos são o segredo da criação dos dois Adamim, dos dois Adãos, né? Sendo o primeiro Adão celestial, Adão Kadmon, e o segundo Adão primordial, Adão Arishon. Como vemos a seguir, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Ok. A palavra Bereshit é a cabeça de Adão Kadmon. Jabará é o cérebro direito, Elohim, o cérebro esquerdo. A ligação et são as duas letras Aleph Tav, são o braço direito e o braço esquerdo. E a palavra Shamayim é o plexo do homem celestial. A seguir, as letras Ve'et são a perna direita, a perna esquerda e os órgãos sexuais. E, finalmente, Haaretz são os pés de Adão Kadmon, ou seja, Malhut. Então, acontece a fragmentação, a destruição do templo sagrado. Vocês vão entender todo o segredo aqui agora, gente. Né? Ve'haaretz haitá, tohu vavohu, ve'hosher alfanei tehom. Né? Olha, e a terra ficou sem forma e vazia, e houve trevas sobre a face do abismo. E os sábios dizem no Zohar que este verso se refere à destruição do templo. Aí as pessoas leem e ficam imaginando o templo de Salomão. Não, isso é um paralelo. O templo que está falando aqui era o corpo metafísico de Adam Arishon, que foi fragmentado, destruído, e as centelhas de alma caíram para dentro do Adão das trevas. Este é o verdadeiro templo. Ok. O Zohar revela que Tohu Vavohu é o segredo da destruição do templo sagrado, o corpo celestial de Adão, e que este é o segredo das almas caídas no mundo das clipotes. Opa! Ó,
Desculpa, gente. Tá aqui uma representação, né, da árvore da vida, né? Você tá aí, né? Acima tem as esferas celestiais, que é chamada Adão, e abaixo, tá? As esferas do Adão invertido, né? Do Adão Belial, chamado clipote, né? E aí você tá vendo aí, ó, que tem uma esferazinha logo no começo ali, né? Que tá sobreposta metade, né? Por quê? Porque Ruth do Adão Belial, que é a preta, e a outra é Malhut do Adão Celestial, né? Que é a branca. A sobreposição delas ali cria uma zona de sombra. Tá? Esta zona de sombra aqui é chamada pelo código inglês twilight, tá? Que é algo como ocaso, como se o sol estivesse se pondo, né? E essa zona aqui é uma zona de muitos mistérios e segredos, tá? Que um momento qualquer nós vamos explorar isso daqui. Ó, continuando então, né? Aqui. Agora, eu vou ler aqui para vocês um trecho do filme Dark City, Cidade das Sombras, né? Que diz o seguinte: primeiro havia escuridão, então vieram os estranhos. Eles eram uma raça tão antiga quanto o próprio tempo. Eles dominaram a tecnologia, a capacidade de alterar a realidade física por si só. Eles chamaram esta habilidade de tuning, sintonização. Mas eles estavam morrendo. Sua civilização estava em declínio. E então eles abandonaram seu mundo, procurando uma cura para sua própria mortalidade. Sua jornada sem fim os levou a um mundo pequeno e azul no canto mais distante da galáxia, nosso mundo. Aqui, eles pensaram que finalmente encontraram o que haviam procurado. Isso aqui é um trecho do filme Cidade das Sombras, que vocês vão ter que assistir para que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês se complete, tá? Essa raça tão antiga que eles falam aqui são as clipotes, são as escórias, as centelhas de almas obscuras das clipotes, né? E eles vieram ao nosso mundo de que forma? Pelo segredo da reencarnação, que é a projeção dos pensamentos. Ok? Vamos lá. Esta narrativa é um segredo, né, sobre o mundo das clipotes e suas escórias, que está morrendo. E das escórias reencarnando no mundo da simulação para enganar a humanidade. E não é por acaso o nome do narrador é Daniel. E você compreenderá por quê, né? Eu sei que isso vai parecer loucura, mas e se nós nunca tivéssemos nos conhecido antes? E se tudo o que você se lembra e tudo o que eu deveria lembrar nunca tivesse acontecido realmente? John Murdoch, Dark City. Você acredita que as suas memórias, suas lembranças são suas realmente? Você consegue se lembrar do que fez há 13 dias atrás? Sem um mecanismo mnemônico para isso? O Rabino Haim Vital continua revelando a natureza da simulação, do simulacro, né? E o aparecimento dessas centelhas de almas fragmentadas de Adam Arishon no mundo, na simulação, Matrix, depende das ações realizadas nos mundos inferiores, dentro das clipotes, enquanto elas ainda estão presas lá, pelo segredo do versículo, deem força a Elohim. Lembra que eu falei que Elohim é o pensamento? Muito bem, né? Tanu os la Elohim, em hebraicos, Salmo 68, 35. Então, a qualidade dos atos, pensamentos, enquanto aprisionado nos mundos inferiores, determina a capacidade de tirar aquelas centelhas de alma das clipotes. O que significa que as almas se projetam para dentro da simulação, que é o mundo através dos seus pensamentos,
enquanto ainda estão presas lá, dentro dos casulos, né, para poderem trabalhar e se corrigirem, e então serem liberadas de lá. Pensamento é o segredo de tudo. O que significa isso aqui? Significa que nós não estamos aqui agora. Que nós estamos presos dentro dos casulos. E o que está acontecendo aqui são nossas almas projetando através do pensamento para dentro do construto que é chamado Matrix. Esse é o grande segredo de tudo, gente. O grande segredo de tudo que está lá, escrito no Sefer HaZohar HaKadosh há 2000 anos, no Sha'ar HaGilgulim há 400 anos, muito antes, né, de Matrix ser publicado. E olha, o Rabino Haim Vital, ele nasceu no ano 303 do quinto milênio no calendário da Torá. 303 do quinto milênio. Você lembra qual é a sala na qual o Neo entra no final do filme, quando ele desperta e vence os agentes da Matrix? Sala 303. Calma. Ó, lembra dessa cena no filme Matrix? Quando o Neo acorda dentro das cascas, dentro das clipotes? Olha, isso estava no Sha'ar HaGilgulim há 400 anos. E vocês acham que os irmãos Wachowicz leram o Sha'ar HaGilgulim? Por isso que eu falo para vocês que Matrix foi divinamente inspirado. Por quem? Por nós. Dentro das clipotes, para dar a nós mesmos o conhecimento da verdade. Nós fizemos isso. Né? Olha aí, ó, as conchas do Adão Belial, do Adão vazio, contendo as almas aprisionadas dentro das conchas. Ok, vamos lá, tem mais. Sinto muito, mas não vou terminar aqui, não. Né? Alguém quer que eu pare? Né? Porque já são quase 10 horas. Né? Ai, ai. Vamos lá. Continuando, olha, tá vendo aqui, ó, a imagem do filme Matrix. Ó, vamos dar uma pausinha aqui. Peraí. Fernando, isso aqui é para você, querido. Deus não fez nada, quem fez fomos nós. Você, inclusive. Porque a sua alma é uma centelha de Adão. O que indica que nós escolhemos realizar isso. Não foi Deus que fez isso, fomos nós que desobedecemos o Criador. Então, todo o sofrimento que temos aqui foi consequência da nossa própria escolha, do nosso próprio pecado. E a ferramenta para curar isso é a sabedoria. É isso que você não está conseguindo entender. Né? Mas chega lá, calma. Calma que leva tempo, né? Muito bem. Matrix é uma parábola, um segredo hermético sobre os exílios, né? Galute das centelhas de alma de Adam Arishon, o Adão primordial, caídas e escravizadas no mundo das clipotes, as conchas, de Adão Belial, o Adão negativo, o Adão negro. Né? É isso o segredo do exílio. Sabe, quando fala assim, o povo judeu foi exilado, judeu é o nome que recebe a centelha de alma. O exílio é o segredo das centelhas caídas dentro das clipotes. Como são 10 esferas, essas 10 esferas são chamadas pelo nome código de 10 tribos perdidas. Vamos lá, gente. São 4 exílios das centelhas de alma no mundo das clipotes. Ó, são eles. Exílio da Babilônia. Keter, Hormai e Biná das clipotes. Exílio da Pérsia. Hesed, Gevurah e Tiferet das clipotes. Exílio da Grécia. Netzach, Rod e Esod das clipotes. Exílio de Roma. Malhut das clipotes, que são os pés da árvore de Adão Belial. Agora, vamos lá, ó. Vamos usar essa imagem da árvore aqui para poder entender isso daqui, ó. Tá? Esse conceito. O exílio, o que é?
é a caída, a descida das almas para dentro das clipotes. E é por isso que o salmo que eu li no princípio diz o quê? Um cântico de ascensão, de subida das almas. Tá? O primeiro exílio, que é chamado exílio da Babilônia, né? Recebe esse nome código, refere-se a Keter, Rohimá e Biná, da árvore inversa de Adão Belial. Tá? O segundo exílio é chamado exílio da Pérsia, que são o segredo de Hesed, Gefurá e Tiferet das Clipote. O terceiro exílio é chamado exílio da Grécia, que é Netzach, Rod e Esod das Clipote. E o último exílio é chamado exílio de Edom, que é Malhut das Clipotes, ou Roma. E esse é o segredo da visão de Daniel da estátua de Nabucodonosor. Vocês não sabiam disso, né? O segredo é esse aqui. Voltando lá, então, né, para a gente poder continuar. Com exceção do último exílio, o de Edom, né, 3 desses exílios estão codificados no filme Matrix, tá? Ó, presta atenção agora, hein? Ora, por que raios os Wachowski utilizaram nomes bíblicos, babilônicos, persas e gregos em sua obra cinematográfica? Claramente, eles foram inspirados divinamente. Por quem? Pelas centelhas de alma dentro das clipotes. Ó, no primeiro filme, uma das personagens principais é o Overcraft, né? Chamado Nabucodonosor, a nave do Morpheus. Nabucodonosor. Ora, Nabucodonosor foi o rei da Babilônia e o responsável por exilar as almas de Zion, que é Malhut de Adam Arishon, na Babilônia, que foi o primeiro exílio. No segundo filme, uma das principais personagens é o conselheiro Haman. Ora, Haman foi o conselheiro do rei Ahasverosh, Xerxes, né? No reino da Pérsia, nos dias na qual Esther foi a rainha. No terceiro filme, uma das personagens principais é Perséfone, já presente no segundo filme, que é uma deusa na mitologia grega. Para o termo Matrix, existe 2 transliterações. Para o hebraico, sendo uma matrix, né, aqui como está escrito aqui no hebraico, e a outra matritzá. O primeiro está codificado no Tanakh, na Bíblia, 74 vezes, sendo que o código, com menor intervalo de saltos de letras equidistantes, está no livro de Daniel, que é o que esconde o segredo das almas aprisionadas no mundo das clipotes. Tá? Vocês não sabiam, mas Daniel é uma narrativa sobre o exílio das almas no mundo das clipotes. Olha, este mistério, neste livro, é chamado pelos códigos, né, de Shivein Shana, que se traduzido significa 70 anos. O que são 70 anos? Hesed, Gefurá, Tiferet, Netzar, Rod, Yesod e Malhut, da árvore das clipotes. É um nome código. Muito bem. Que traduzido é... e depois também, né? E depois, quando o arcanjo Gabriel vem para dar compreensão a Daniel sobre esse mistério, ele o chama de Shavuim Shiveim, que traduzido é 70 semanas. Estes 2 códigos não se tratam de uma época temporal decorrida ou de um tempo físico, mas é como são chamadas as sefirotes, emanações da Etz Hahaim, a árvore das vidas, e da Etz Aklipot, a árvore das conchas. A palavra hebraica Shana, traduzida comumente para ano, possui a mesma gematria, numerologia cabalística, da palavra Sefirá, que é 355. A árvore das vidas e a árvore das clipotes contém 10 sefirotes, sendo que o pátio interior contém 7. Cada uma das 7 do pátio inferior da árvore das vidas contém 10 em si mesmas. E cada uma dessas 10 contém também 7 no pátio inferior. E que, sendo multiplicadas, são chamadas de 70 anos e 70 semanas. Ou 7 semanas, né, também. Que não são um tempo físico decorrido.
Tá aí, ó. 7 vezes 10 igual a 70, 70 vezes 7 igual a 490. Tá? Então, um total de 490 sefirote foram dadas para as centelhas de almas caídas dentro das clipotes alcançarem a correção espiritual pelo pecado que Adão cometeu. Muito bem. Ó, este segredo nomeado pelos cristãos de 70 semanas de Daniel, sobre a qual eles não tiveram compreensão por terem rejeitado a sabedoria escondida da Torá, a Kabbalah. Alguns livros e textos antigos dizem que Daniel nunca existiu no mundo físico, e outros dizem que sim. Eu sou adepto de que Daniel nunca existiu no mundo físico, porque Daniel é como o sagrado nomeou as centelhas de almas caídas dentro das clipotes, porque Daniel significa aquele que é julgado por Deus. Ou Deus assim julgou. Ou ainda, Deus é o meu juiz. A razão de Daniel, as centelhas de almas, mencionarem os 3 pecados cometidos por Adão, que foram pechá, rebelião, ret, pecado involuntário e avon, pecados cometidos pelo desejo, que levaram à fragmentação do seu corpo luminoso e à queda desses fragmentos de almas para dentro de Adão e Belial. Estes 3 pecados são mencionados pelo arcanjo Gabriel no coletivo, ao coletivo Daniel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, as centelhas de almas, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. A santa cidade é Malhut, tá, gente? Para dar fim aos pecados, Hatat, né? Pechá, Hatat, e para extirpar a iniquidade, Avon, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, que é o templo sagrado, ou seja, a reunificação das almas no corpo luminoso metafísico de Adam Arishon. Daniel 9:24. Certamente há 4 exílios, 3 correspondentes às 3 cascas de uma noz. O primeiro é chamado sem forma, Tohu, que é uma linha verde, ou seja, a casca verde da noz. O segundo é chamada vazio, Bohu, que são as pedras viscosas, que são fortes pedras, das quais os sábios da Mishnah legislaram alguns decretos. A terceira clipá é a casca grossa da noz, que é o terceiro exílio, que foi curto. Isso é a escuridão. O quarto exílio é um grande abismo, que é o espaço dentro da noz, isto é, havia trevas sobre a face do abismo. A noz, gente, quando você quebra ela não parece um cérebrozinho? Pois é, esse é o segredo dos exílios que eles estão explicando aqui. E é por isso que a noz foi usada no filme Matrix. Tá? E é por isso também que se come noz no Natal. Você não sabe o segredo ainda, mas vai saber. Tá? Tem a ver com quebrar a casca e libertar as almas da escravidão de dentro das clipotes. Ó, tá aí de novo, né? As clipotes, as cascas. Tá aí. Ok, gente? Tá aí, ó. Né? Ok. Você acha que isso no Matrix é à toa? Existe um mistério complexo e requer estudo. Este é um mistério complexo que requer estudo e não achismo ou comparações esdrúxulas, sustentada por dogmas religiosos. O segredo é tão verdadeiro que no episódio O Recorde Mundial de Animatrix, lembra da série Animatrix? A personagem Dan Davis, após o seu despertar, aparece segurando 2 nozes na mão esquerda. Nozes estas que são uma alusão ao segredo que o Zohar revelou acima, as clipotes de Adam Belial. Tá aí, ó. Tá vendo? Tirei a cena do filme. Ele segurando 2 nozes nas mãos. Tá? Ó. Aqui, ó. Aí ele deixa cair as nozes. Tá preso numa cadeira de rodas. Vocês vão lembrar do episódio. E aí ele sai andando de novo. Aqui, ó. A noz, de novo. Muito bem. Ó. A grande ilusão que domina o mundo religioso judaico-cristão
é a perpetuante crença de que o exílio se refere às pessoas judias espalhadas pelos 4 cantos do mundo, quando, na verdade, o exílio se refere verdadeiramente a centenas de almas caídas nas clipotes. A queda de Malhut e de Adam Arishon dentro das clipotes é chamada de 10 tribos perdidas, porque Malhut é a 10ª sefirá da árvore das vidas. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a se levantar. Desamparada está na sua terra e não há quem a levante. Amós 5:2. A Virgem de Israel, tá? É Malhut da árvore de Adam Arishon, que caiu para dentro das clipotes. E é por isso que está dito, a Virgem de Israel caiu. E aí, os sábios do Zohar, da Kabbalah, do Sha'ar HaGilgulim dizem que a ação de tirar Malhut, que é Zion, como o Tanque diz para o Neo no início do filme, o que ele diz? Né? Quando o Neo olha para ele e vê que ele não tem buracos e nem pinos, né? O Neo fala assim, ué, você não tem buracos, não tem pinos? O Tanque fala, né? Não, eu sou um humano, né? 100% genuíno, nascido em Zion, em Sião. E o Neo pergunta, e aonde fica Sião? Ele fala, lá dentro, no fundo, perto do centro da terra, onde há calor. A Virgem de Israel caiu. Ok, e como é chamada a Virgem? Sião. Muito bem. A Virgem de Israel se refere a Shekhinah, a presença divina, que caiu. Se refere à sua queda dentro das clipotes, de Adam Belial. O Zohar ainda diz ainda que o Messias, filho de José, que é Esod na árvore da vida, e o Messias, filho de Davi, que é Malhut, caíram junto no poço. Ou seja, o que é? As centelhas de alma. Entendeu? Porque nós somos Messias. Porque nós somos parte do corpo do Messias celestial, que é Adão. Ok? Não é acaso que em Matrix o último refúgio humano é chamado Sião, ou Zion, que é o nome que se dá a Sefirá Malhut. Este último refúgio humano é o segredo do último exílio dentro das clipote, que é o exílio de Edom. Este último exílio começou a terminar em 1999, quando o ano hebreu 5760 se iniciou. Este é o segredo de Matrix e a razão do termo transliterado Matrix estar codificado no livro de Daniel. Alguma vez você já teve um sonho, Neil, que você tinha tanta certeza de ser real? E se você não conseguisse acordar desse sonho? Como você saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Os cabalistas chamam esse mundo de o mundo da mentira, né? Porque este mundo é 10% verdadeiro, só. 10%. O resto é uma simulação criada por pensamentos. O que indica que nós estamos sonhando agora. Tá? A analogia disso é, quando uma mulher engravida, a criança passa 90% da gravidez sonhando. As centelhas de alma sustentam a existência das clipotes. Estamos acabando, gente, ó, eu acho. Enquanto estão presas lá, tá? As clipotes se mantêm existindo pela luz que elas sugam das almas, né? E isso está codificado em Sha'ar HaGilgulim, há 400 anos, onde nós lemos, portanto, tudo o que as clipotes fazem é no sentido de tentar obrigar as almas a continuar dentro delas. Elas ficam lutando para que as centelhas de alma não saiam de lá, para que assim elas possam viver e ter sustento. E quanto maior for o valor da alma presa lá, da centelha de alma, maior a extensão de abundância que vem para elas, clipote. Por isso, quando elas porventura se apoderam de uma centelha preciosa, não deixam que ela saia de dentro delas por nada. E tudo o que elas tentam fazer, e por qualquer meio possível, à sua disposição é segurá-la e não deixá-la sair para sempre.
Shara Gilgulin Akademá 15, introdução 15. É por isso que em Matrix as máquinas querem a alma do Neo de volta às conchas. Porque é a alma, uma grande centelha, que traz muita extensão de energia. E é isso que o Morpheus explica para o Neo no começo do filme. Nós somos baterias. Somos o sustento para que as máquinas, que são as Qliphoth, continuem existindo. E não é isso que vemos em Matrix? O corpo humano gera mais energia biológica do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTU de calor corporal. Combinados com uma forma de fusão, as máquinas encontraram toda a energia que elas precisavam. Existem campos sem fim, onde os seres humanos já não nascem. Somos cultivados. Durante muito tempo, eu não acreditei. E então eu vi os campos com os meus próprios olhos. Assisti elas liquefazerem os mortos para que pudessem ser alimentados por via intravenosa aos vivos. Tá? Isso aqui é uma alusão ao que acontece dentro do mundo das Qliphoths. As almas presas lá são como bateria para que as Qliphoths se mantenham existindo. Sem as almas presas lá, as Qliphoths vão morrer e desaparecer. Muito bem. Ó, tá aí os campos, né, que o Morfeu vê no filme, né? Quando tá lá, né? Vamos terminar aqui. Ó lá. Opa, desculpa. Tá aí o Morfeu, né? Segurando uma pilha, explicando, né? Esse segredo todo. Tá? Certo? Muito bem. Olha, tem uma pessoa aqui que chegou agora, Ingrid, né? Ela não sabe do que se trata o canal. Então, Ingrid, dá uma lidinha na capa do canal, lá tem explicação. Esse canal é um canal de espiritualidade, né? Sobre Kabbalah, que explica os segredos, né? Espirituais que preenchem o mundo todo. Muito bem. Continuando, então, gente, olha. As almas caídas dentro das Qliphoth são chamadas de mortos porque as Qliphoth são chamadas de morte. Elas serão eliminadas e engolidas instantaneamente por causa da saída das centelhas de almas de dentro delas. Tá? Shara Gilgulin está escrito isso. Né? A Matrix é um filme tão poderoso e tão divinamente inspirado que contém até profecias. Na cena na qual Smith interroga Neo, podemos ver a folha de rosto do passaporte de Thomas Anderson, né? E o que está codificado ali é de arrepiar os folículos da alma. A data de nascimento de Neo é 13 de setembro de 1971. Né? A data na qual o passaporte foi tirado é 11 de setembro de 2001. Ora, 13 de setembro foi, no calendário hebraico, 23 de Elul, de 5.731. E a data de 11 de setembro de 2001 caiu exatamente no mesmo dia e mês hebraico, 23 de Elul de 5.761. E o que aconteceu em 23 de Elul de 5.761? A destruição das Torres Gêmeas. Uma previsão assustadora, pois 2 anos depois que Matrix foi lançado, as torres do World Trade Center foram destruídas. Tá aí, né, a cena do filme Matrix, que é Manhattan destruída. E você vê ali os esqueletos, né, das Twin Towers, das Torres Gêmeas. A data da destruição das Torres Gêmeas estava codificada no passaporte do Neo, no filme Matrix, com 2 anos de antecedência. Vamos lá. Para terminar, né? Aí tem o código aqui, olha. Tem Matrix escrito aí no centro. Tem Neo chamado The One, né, o escolhido. E lá em cima está escrito Nabucodonosor. Isso aqui está dentro do livro de Daniel, no original hebraico. Quando a gente fala, a gente prova o que está falando. Né? Acima, na matriz,
Matrix vertical e Nabucodonosor na horizontal em amarelo lá. Aqui, ó. Nabucodonosor em amarelo, Matrix em vermelho, Neo em verde e em azul está escrito O Escolhido. Tá? O que é o Neo? É a reunião de centelhas de almas que se manifesta dentro do construto, dentro da ilusão, que é chamada Messias, para libertar as centelhas de almas da escravidão política, religiosa, dogmática e tudo mais. É isso. Vou terminar aqui, olha, mas vamos voltar numa outra oportunidade. Vamos continuar com esse assunto, tá? Mas eu vou terminar aqui, né, lendo um trecho, né, da animação Animatrix. Animatrix. Ó, aqui você tem Matrix, né? Isso aqui é da minha coleção. Eu tenho aqui uma latinha muito bonitinha também. Eu importei essa latinha. Aqui, olha. Aqui é a clipar e a alma dentro dela, na verdade, né? Esse é o segredo aqui. E eu tenho Animatrix também, eu tenho todos os outros filmes Matrix. Olha, no Animatrix tem essa narrativa aqui, olha. No começo havia o homem, ou seja, Adão. E por um tempo foi bom. Mas assim chamadas sociedades civis da humanidade, ou seja, as centelhas de almas de Adão, porque Adão significa humanidade, logo foram vítimas da vaidade e da corrupção. Quem é o culpado de tudo isso? Somos nós. Então, o homem, Adão, fez a máquina à sua própria semelhança. Assim, o homem se tornou o arquiteto da sua própria morte. Animatrix, né? O segundo renascimento. Agora vamos ao Shara Gilgulin. Já que Adão pecou, e como ele era uma criação sagrada do Santíssimo, bendito seja ele, Adão não podia ser contaminado com as clipotes e com a morte, ambas cascas do mal, portanto, outro ser igual a ele apareceu. Trata-se do Adão das trevas, conhecido como Adão Belial. Por causa do pecado de Adão, todas as almas dele passaram para o outro lado, criando uma imagem paralela de Adão no sistema impuro. Isto é chamado Adão Belial. Como as clipotes são chamadas de morte, elas serão eliminadas e engolidas instantaneamente, por causa da partida da Sheriná do meio delas, juntamente com todas as centelhas de alma, como foi dito. Shara Gilgulin, introdução 15. Gente, olha, é a mesma coisa que está no Animatrix, no Shara Gilgulin, só que o Shara Gilgulin veio 400 anos antes. Vou ler de novo, só para a gente entender aqui, e vou parar. No começo havia o homem, Adão, e por um tempo foi bom. Mas as assim chamadas sociedades civis da humanidade, ou seja, centelhas de alma que formavam Adão, né? Logo foram vítimas da vaidade e da corrupção. Então, Adão, né, o homem, fez a máquina, ou seja, o Adão Belial, o Adão das clipotes, né, no sistema impuro, a imagem paralela, né, a sua própria semelhança. Assim, o homem se tornou o arquiteto da sua própria morte. Quem é o culpado? Ok. É isso, gente. Uau! É isso aí. Vocês vão ter que rever esse vídeo aqui várias vezes, estudar, anotar, pesquisar, né, para poder entender, né? Porque a maioria de vocês nunca tinha ouvido falar nisso. Tudo que foi revelado aqui hoje, né? Como eu alcancei isso aqui? Né? Como eu expliquei, né? Lendo aqui, né? Que lá no início, mais de 20 anos atrás, eu fui assolado por esse pensamento. Não tinha Matrix ainda, não tinha Cidade das Sombras, não tinha o 13º andar. Eu fui assolado por esse pensamento de que o mundo não era real. Eu sofri muito com isso, com esse pensamento, porque eu estava dentro de um sistema religioso, como todo mundo. E esse sistema religioso era acusatório. Você não podia pensar diferente. Pensar diferente era exclusão, ameaça, punição do inferno e outras coisas mais. Né?
Mas eu estava destinado para essas coisas todas. Então foi em 2015, depois de muitos anos estudando Matrix, fiz algumas palestras, inclusive, dei algumas aulas sobre isso, mas não tinha nem me aproximado da verdade ainda. Eu estava estudando Chara Gyugulin, tá? Isso foi em 2015, no começo de... em meados de agosto de 2015. Eu estava estudando Chara Gyugulin quando eu cheguei nessa porção que eu li para vocês aqui. E quando eu li essa porção, o véu caiu e eu enxerguei tudo. Tudo. E eu compreendi que Matrix era uma poderosa parábola, né, sobre as almas caídas lá. E estava tudo codificado no Chara Gyugulin. Oh. Tá bom, vamos descansar. Vamos descansar. Deixa eu, né, terminar aqui com vocês. Sou amigo de vocês. Não sou vosso inimigo, tá? Sou amigo de vocês. Estou trabalhando aqui para ajudar vocês com a compreensão disso tudo, tá? Nós não estamos totalmente despertos. Nós estamos no fio do despertar. Porque se nós tivéssemos acordado, nós estaríamos vendo as máquinas, as clipotes na qual nossa alma está lá dentro. Isso seria uma visão aterrorizante. E nós íamos pedir para dormir de novo, como o Cypher faz no filme Matrix. Eu quero ser devolvida, né, ao casulo. Então tá, gente. Eu sei que vocês conversaram tanto aqui que eu não vou conseguir ler, né? Tudo que vocês escreveram aqui, né? Mas eu vou tentar ler depois, né? Com calma, para ver aqui o pensamento de vocês. Fernando, e vai ter muito mais dúvida, viu, Fernando? Muito mais dúvida. Começo é a dúvida, e a dúvida vai aumentando, mas a dúvida vai sanando-se com conhecimento. Zohar Sagrado, Chara Gyugulin, os ensinamentos dos nossos sábios, cabalistas, e assim por diante. Sobre o curso, Cadu, estou atrás do espaço, tá? Para poder, né, o Aron HaKodesh, que é o armário sagrado, que tem a Torá aqui dentro, né, vai ser levado para lá, para esse espaço, onde vai ser a nossa escola. Né? Então, eu estou atrás do espaço, procurando uma casinha boa, agradável, aconchegante, para nós nos reunirmos em torno da sabedoria, estudarmos todos esses mistérios juntos, né? Então, assim que tiver o espaço, né, eu vou avisar todo mundo. Por isso, estou pedindo a contribuição de vocês, né? Eu vou colocar aqui, inclusive, né? Colocar aqui, né? Quem quiser contribuir, né? Aí, deixa eu tirar isso daqui. Aí. Para o nosso trabalho. E tem o Superchat também, né? Vocês podem contribuir para nos ajudar com esse trabalho, né? Como já disse, né? Toda doação que vocês fazem é investida nessa missão de revelar o conhecimento, que ficou oculto por tanto tempo, e que as religiões desejam que permaneça oculto. E é por isso que nós somos tão atacados, tão perseguidos, tão caluniados, né? O Ref, né? Rocha, não dá ainda para fazer um curso online. Não dá. Mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Né? Porque é muito complexo. Eu sou muito didático, né? Para explicar tudo isso e leva muito tempo. Vocês viram, né? Ai, ai. Olha, o Conrado chegou por aí, né? Se tornou um assinante aqui. Seja muito bem-vindo, querido. Muito bem. Então tá aí, gente. Por enquanto, essa é a minha contribuição de hoje para vocês. Eu sei que vocês estão com fome, né? Eu sei que vocês estão com fome, né? Querem tomar um cafezinho, talvez. A gente que toma café, né?
e não dorme. Eu não tenho esse problema. Né? Mas preciso comer alguma coisa. Né? Então, por enquanto, gente, muito obrigado. Né? O vídeo vai ficar gravado aí para vocês. Quanto tempo foi, gente, de transmissão? Alguém sabe, não? Quanto tempo foi de transmissão? Acho que foi mais de... Acho que foi mais de 2 horas, né? Eu imagino. Então, assegura lá, querido, no e-mail oráculo208@gmail.com. Oráculo208@gmail.com. De novo, oráculo208@gmail.com. É onde você vai falar sobre o 1h52. Uau! Chega! Então tá. Gente, boa noite para todos vocês. Né? E que nossas almas despertem, que nós possamos sair do mundo das máquinas, da escravidão, né? E voltarmos à unidade no corpo de Adão, da onde nós saímos. Tá bom? Boa noite para todos vocês, muita luz. Todos vocês são Messias, todos nós somos Cristos, todos nós somos iluminados, porque nós somos fragmentos da alma do Messias, que é Adão. Tá bom? Às vezes, grandes Messias se manifestam dentro da ilusão. Né? Buda, Jesus, Gandhi, né? Para ajudar as almas a se libertarem. Né? Os ensinamentos desses mestres, Osho, né? Krishnamurti, são preciosos. Bruce Lee. Vamos lá, gente. Né? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado. Shalom, shalom. Be Hazar Ilah.